Fala galera, meu nome é Felipe Lavrado e hoje eu vou falar sobre o jogo entre França e Alemanha, né, um dos jogos mais esperados dessa Eurocopa, dos já programados, né, pelo menos, mas que vai continuar sendo um dos que você vai ficar esperando mais, porque são duas seleções muito grandes, são duas seleções com elencos muito fortes, então todo mundo estava ansioso por esse jogo, né, assim como todo mundo vai ficar ansioso por França e Portugal, e França e Alemanha também, todo mundo quer ver esses jogos, né, ninguém quer perder. Mas vamos lá, a França ganhou por 1-0 com gol do Hummels, com gol contra do Hummels, e sim, a França ganhou. E assumiu a vice-liderança do grupo, porque Portugal ganhou seu jogo por 3-0, né, contra a Hungria. E ficou assim o grupo. Agora a França enfrenta a Hungria no sábado e Portugal enfrenta a Alemanha. Falando em história, a Alemanha é a maior campeã da Eurocopa juntamente com a Espanha. Ganhou em 1972, 1980 e 1996. Além de ser a maior campeã, a Alemanha também é a seleção com mais vices, né? A Alemanha tem 3 vices e, consequentemente, é a seleção que mais chegou em finais, que são 6. E a Alemanha foi vice em 1976, 1992 e 2008, que perdeu para a própria Espanha, que é a maior campeã ao seu lado, né? E foi a última final que a Alemanha chegou de uma Eurocopa. Além disso, a Alemanha também sediou uma Eurocopa. Só fazendo um adendo aqui, a Alemanha ganhou 2 Eurocopas como Alemanha Ocidental. Que a Alemanha era a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, porque depois da Segunda Guerra houve essa divisão, né? Mas isso daí é para uma aula de história, eu poderia até explicar, mas iria demorar um pouquinho, né? E daí sairia um pouco do assunto futebol, né? A França tem 2 Eurocopas, né? A França ganhou em 1984 e em 2000 também. Além disso, a França também sediou 2 Eurocopas. E falando aqui também que a França sediou a primeira Eurocopa, que foi em 1960, e a União Soviética ganhou em cima da Iugoslávia. Bom, falando sobre o jogo, a Alemanha começa com a bola, a Alemanha predomina com a bola o jogo todo, inclusive, né? E a França fica marcando ali no seu 4-4-2. E uma coisa que a gente já pode perceber nesse 4-4-2 da França é que o Kanté pode sair para dar o bote, o Kanté pode ir no campo adversário para dar o bote. O Kanté tem essa liberdade que ele tem no Chelsea, que no Chelsea é até maior, inclusive, porque as linhas do Chelsea geralmente não ficam tão baixas como estava a da França, né? Que em alguns momentos subia, mas o Kanté tem essa liberdade, e essa liberdade é importante porque o Kanté consegue roubar a bola e criar uma jogada já direto após essa roubada de bola. Inclusive ele fez isso na semifinal da Champions League contra o Real Madrid no segundo gol, né? No Stamford Bridge. No 4-4-3 que a França atacava, o Griezmann tinha liberdade para sair da direita e ir pro meio do campo, né, que é o lugar onde ele se sente mais confortável fazendo essa jogada, né? E o Benzema também tinha liberdade para sair, o Mbappé que ficava um pouquinho mais preso no seu canto, né? E foi assim que foi indo no jogo todo, inclusive, né? Mas no começo do jogo, não, apesar dessas movimentações interessantes, tudo, não se houve muita chances claras. Inclusive no primeiro tempo não se teve chances claras assim, né? No segundo tempo que o jogo já fica mais aberto, a França inclusive faz 2 gols anulados, mas tá bom. Aqui você vê tanto por esse mapa de calor aqui, né? Que indica que a bola ficou predominantemente no meio de campo, né? Justamente com a Alemanha, que ficava tocando bola e não sufocando a França, como por exemplo faz o Bayern de Munique. O Bayern de Munique sufoca seu adversário, não deixa seu adversário sair e tá o tempo todo em cima do seu adversário ali, rondando a área do adversário. E a Alemanha não consegue fazer isso. Tanto que eu acho que vai ser muito interessante o Hans Flick sendo treinador da Alemanha por causa disso. Porque a Alemanha tem esse potencial. Porque muitos jogadores que jogam no Bayern de Munique jogam na Alemanha, certo? E daí eu acho que vai ser bem interessante essa troca, né, do Hans Flick, do Joachim Löw pelo Hans Flick. Mas a Alemanha não fazia isso. E daí ficava com uma posse de bola ali no meio de campo, com a França postada no seu 4-4-2 tranquila. No primeiro tempo, no segundo ela já é um pouco mais exigida, mas também não tanto assim. Que consegue controlar bem, a defesa da França foi muito bem no jogo. Ali no primeiro tempo, os alas da Alemanha davam bastante espaço nas costas para os jogadores da França, tanto para o Griezmann e o Pavard, inclusive, é quem faz a primeira jogada do jogo, assim, perigosa, né, podemos se dizer assim. A Alemanha consegue tirar, mas foi uma jogada perigosa que ele recebeu em profundidade do Kanté e colocou para o meio da área. O zagueiro da Alemanha tirou dentro da área, né. E o Griezmann tinha ele conseguia fazer essa movimentação tranquilamente, de receber a bola e ir para o meio. Tanto o Mbappé lá,
que também conseguiu fazer uma ou duas jogadas ali no primeiro tempo nas costas do Kimmich, né? E daí ele acaba ficando no mano a mano com o zagueiro da Alemanha, que o Mbappé é muito difícil de parar e geralmente tem que ter mais de um para parar ele, como é com o Neymar e outros jogadores que tem o drible desequilibrante, né? E nas costas da defesa, e justamente ali onde estava o Kimmich, né? Onde ele dá o espaço ali atrás dele, para o Lucas Hernandes fazer a diagonal, sai o gol que o Pogba lança para quem tá chegando ali nas costas do ala. O Lucas Hernandes cruza para o meio da área e o Hummels, sem querer, joga para dentro do seu gol, faz o gol contra, né? E como foi no primeiro tempo, a Alemanha também não tem essa posse no segundo tempo de sufocar o adversário. Você olha aqui, inclusive, esse daqui é o do segundo tempo, que eu vou por aí, é também uma posse de bola que predomina no meio de campo, ali na faixa do meio de campo. Então não é que nem eu falei que já não tinha no primeiro tempo, né? Não conseguiu ser tão... fazer tanta pressão assim no segundo tempo também. Outra coisa para se perceber é que no primeiro tempo, né? E no comecinho ali do segundo, a França muitas vezes poderia sair no contra-ataque, mas acabava voltando e acalmando o jogo, né? Mesmo tendo o Mbappé, que é um jogador muito rápido, mas pelos jogadores às vezes demorarem a subir junto com ele acabava voltando a bola. Inclusive tem um lance que ele faz isso, que ele poderia ter ido pra cima do zagueiro. Se ele passasse, ele provavelmente ia sair muito perto do Neuer. Logo no início do segundo tempo, o Mbappé tem uma chance boa, né? Que o jogador da Alemanha dá o corredor para ele, que você não pode dar o corredor para o Mbappé. O Mbappé é um jogador muito veloz, com um drible, ele é um jogador desequilibrante, né? Ele é um dos melhores do mundo, o Mbappé. Você não pode dar o corredor para ele. Esse jogador da Alemanha teve sorte que o Mbappé não é canhoto, ou que não tem tanta habilidade para bater com a perna ruim, né? Como, por exemplo, o Dembélé. O Dembélé não é bom igual o Mbappé, mas ele consegue chutar com as duas pernas. Tudo bem que às vezes nem o chute com a boa perna é tão bom, mas ok, né? Ele consegue chutar com as duas, isso que eu quis dizer. O Mbappé acaba querendo puxar pra direita, e quando ele puxa pra direita, ele perde. Só que daí ele tenta levar pra esquerda, e daí já não dá mais, porque o zagueiro já se recuperou, né? E então, o Mbappé acaba perdendo esse gol, mas o zagueiro não pode dar o corredor pro Mbappé correr. E, inclusive, esse lance lembrou muito o gol do Mbappé contra o Bayern de Munique, e inclusive é no mesmo estádio. Inclusive, e no mesmo gol que ele fez o terceiro gol do PSG no jogo, que foi o segundo dele. Muito parecido. E o jogo continuou assim, com a posse da Alemanha, a Alemanha tentando ir geralmente no cruzamento, invertendo o jogo para tentar espaçar a França e tentar encontrar uma brecha ali para enfiar uma bola, para cruzar num jogador que acaba entrando num buraco e saindo numa condição boa de marcar. E o Mbappé vai tentando nos contra-ataques, né? A França vai tentando pôr a bola no Mbappé sempre. O Benzema geralmente vinha para receber e colocava a bola no Mbappé ali pela esquerda, que levava perigo para a Alemanha, né? E o jogo foi se desenhando assim no segundo tempo, inclusive, e o Mbappé faz 2 gols no segundo tempo, só que os dois... Não, calma, ele faz um, só que é impedido, e depois o Benzema faz outro e também é impedido. Só que quem estava impedido nesse lance era o Mbappé, porque ele que recebeu a bola. Mas queria destacar aqui o Pogba, que foi bem nos lançamentos, foi bem no controle do jogo ali do meio de campo. O Pogba é um grande jogador e tem esse passe dele que é espetacular. Inclusive tem um vídeo do Mourinho que ele fala que o Pogba, quando receber a bola no meio, ele vai lançar lá, na ponta. E acontece a mesma coisa nesse jogo, quando o Pogba entra em campo. E o Pogba tem essa valência dele que é espetacular, o passe do Pogba. E o Benzema também tem que destacar um negócio, que o Benzema ele estava se movimentando muito. Como ele pode se movimentar no Real Madrid, né? Como ele se movimenta lá. E na França estão dando essa liberdade para o Benzema se movimentar e não fazer ele ficar parado lá na frente, que não é tanto a característica dele, né?